Para falar sobre a abolição da escravidão, sobre o fim da escravidão, a gente tem que relembrar alguns fatores que fizeram com que a escravidão fosse designada aqui no Brasil. Vocês sabem que existem três tipos de escravidão: a escravidão por raça, por dívida e por guerra. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, por volta de 1500, né, que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, você sabe que o Brasil já tinha alguns habitantes que eram os indígenas. Então, logicamente, essa teoria de descobrimento do Brasil, na verdade, foi o achismo. Ele achou o Brasil. E o Brasil já tinha seus habitantes. Com o tempo, os portugueses tentaram escravizar os indígenas. Mas só que os indígenas, além de conhecer a terra, além de conhecer as curvas que tinham o Brasil, vamos dizer assim, eles não se submetiam ao trabalho escravo. Eles eram completamente revoltosos ao trabalho escravo. Então, qual foi a ideia dos portugueses? Eles trazerem os negros do continente africano para cá. Esses negros, eles vinham para cá através dos chamados navios negreiros. Esses navios negreiros, eles tinham condições precárias. Eles saíam da África e vinham para cá, para a América do Sul, mais precisamente no Brasil. As condições de viagem eram precaríssimas. Além das condições de viagem serem precárias, muitos morriam, né? Por falta de saneamento, tinham muito ratos, tinham baratas. Era um ambiente propício à proliferação de muitas doenças. E quando os negros eles embarcavam nos navios negreiros para vir para cá, para a América do Sul, você tem que entender que eles eram oriundos de uma batalha. Existiam diversas tribos na África, diversas tribos heterogêneas, tá? Diversas tribos com suas características, e elas lutavam entre si. Geralmente, as tribos que venciam tinham prisioneiros de guerra, e esses prisioneiros de guerra eram trocados por bugigangas, por coisas simples, com os portugueses que vinham para o continente africano pegar essas pessoas que eram aprisionados. E aí, bom, nesse contexto que começa de fato a escravidão aqui no Brasil, que foi uma escravidão por raça. Eles não venceram a guerra com povos africanos para chegar aqui e trazer os negros. Não foi uma escravidão por dívida, não. Foi uma escravidão por raça. Para que você entenda o tópico escravidão no Brasil, precisa entender que foi uma escravidão, mas precisamente oriunda pela cor da pessoa. Ponto. Isso é um ponto. Esses negros começaram a se submeter aos piores trabalhos, tá? Muitos se revoltavam, fugiam e formaram as chamadas comunidades quilombolas, formaram os quilombos. Esses quilombos, na verdade, eles eram escondidos no meio do mato. Quando eles eram escondidos no meio do mato, esses quilombos, quando eles eram achados, todos os negros, eles voltavam ao trabalho escravo, aqueles que não seriam mortos. E trabalhar aqui era trabalhar até morrer, tá? Lembro para você que escravidão o contexto de um trabalho forçado, sem nenhuma indenização, sem nada precatório, sem nada peculiar, né? Sem nada pecuniário. E esse trabalho ele vai ser mantido a pessoa, e a pessoa não vai ter direito a nada, não pode poder se negar ao trabalho, a pessoa não vai poder fazer qualquer outra atividade que não seja aquela que o seu senhor manda. Para falar a verdade para você, a pessoa vai ser simplesmente uma propriedade do seu patrão, do seu senhor. E esse processo de escravidão aqui no Brasil durou praticamente 300 anos. Eu costumo dizer que a escravidão ainda não acabou. Se você vê hoje em dia subir aí alguns lugares, você vai ver que existe ainda trabalho escravo. Em muitos lugares aqui no Brasil, precisamente, existe trabalhos escravos. Mas a escravidão em si, ela foi abolida. A Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que acabou oficialmente, vamos dizer assim, com a escravidão no Brasil. Mas só que esse processo abolicionista, ele só vai ganhar força, cara, por causa da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco que vai fazer com que esse processo revolucionário, abolicionista, ele ganhe força aqui no Brasil. Para que você tenha ideia, existiam muitos abolicionistas aqui no Brasil que compravam essa ideia de abolição da escravatura. Além de muitos abolicionistas que existiam aqui,
Muitos países já tinham abolido a escravidão. Estados Unidos já tinha abolido a escravidão. Países europeus, quase em sua totalidade, já tinham abolido a escravidão. O trabalho escravo já tinha sido erradicado praticamente no mundo todo. Mas só que o Brasil ele mantinha um trabalho escravo, porque o trabalho escravo era muito lucrativo, principalmente para os cafeicultores, para as lavouras de cana-de-açúcar, para o trabalho braçal, para as pessoas que não gastavam nada e produziam muito à custa de um suor, de um trabalho escravo. Então, para eles, aquilo ali era completamente vantajoso. Então, eles não tinham interesse nenhum em pagar, em começar a salariar, em começar a pagar um salário aquelas pessoas que eram escravas. Então, por eles, a escravidão continuaria até hoje. Por eles, a escravidão, ela continuaria aí até os dias atuais, tá bom? Mas a Revolução Francesa, vai ser um marco importante para esse fim da escravidão. E por que, professor Lucas, ele foi um marco importante? O primeiro marco importantíssimo dessa revolução, o primeiro que vai ser muito importante de acabar com isso aí, vai ser que os países que tinham abolido a escravidão, né, os países que aderiram à Revolução Francesa, que tinham abolido a escravidão, eles começaram a fazer um boicote a todos os produtos que eram oriundos de trabalho escravo. Todos os produtos que eram fabricados, oriundos de trabalho escravo, eles começaram a boicotar. Ou seja, eu importo a cana-de-açúcar brasileira e o café brasileiro. Mas eu descobri que a cana-de-açúcar e o café brasileiro, ele é oriundo de um trabalho escravo. Ele é oriundo de um trabalho que não é assalariado. Então o que a gente vai fazer? A gente não compra. A gente compra de outro país que aboliu a escravidão, de outro país que tem uma consciência de que o trabalho escravo é um trabalho que não deve ser aplicado. Então vamos comprar de outro país, ao invés de comprar aqui do Brasil. Então eles começaram a fazer isso, começaram a dificultar, começaram a fazer com que o Brasil tomasse medidas mais importantes para acabar com a escravidão. E além do boicote, né, de não comprar produtos oriundos de trabalho escravo, e aí você percebe que a abolição da escravidão aqui no Brasil não foi uma pressão interna, não, foi uma pressão externa. Se não fosse a comunidade internacional que ficasse pressionando, taxando no Brasil, não acabaria o trabalho escravo. E aí você vai ter algumas leis abolicionistas que vão tentar tapar o sol com a peneira. A primeira lei que vai tentar tapar o sol com a peneira é a chamada lei do sexagenário, tá? A lei do sexagenário dizia que escravos, eles, assim que completassem 65 anos, eles poderiam ser livres, eles ganhariam a liberdade deles. Eles trabalhariam até 65 anos e ganhariam a liberdade deles. Essa lei do sexagenário é uma lei ridícula, é uma lei que não tinha nenhum objetivo, porque, escravos eles não viviam até 65 anos, Primeiro lugar aí. E segundo, quando completavam 65 anos de idade, para onde eles iam? Para onde eles iriam quando completassem 65 anos? Para que lugar? Porque se era escravo, eles não tinham uma casa, eles não tinham alimento, eles não tinham juntado nenhum patrimônio durante a vida para que em sua velhice eles tivessem um conforto. Então eles não iriam, na verdade, para lugar nenhum, Eles ficavam se submetendo, os que sobreviviam até 65 anos, né? Os que sobreviviam até 65 anos ficavam sendo escravos até o fim de suas vidas. Então não tinha como, você se desvincular da escravidão. Mas só que a pressão internacional ficou dizendo ali, rapaz, não está errado. Faça uma lei abolicionista de verdade, porque essa lei do sexagenário aí, nada é a mesma coisa. E aí eles colocaram a lei do ventre livre, que foi uma lei que fez com que escravos nascidos até aquela data que foi promulgada a lei, eles tivessem a liberdade. Mas, a mesma coisa da lei do sexagenário. Como é que eles teriam a liberdade se eles não conseguiriam ter uma casa, ter um trabalho, ter um alimento? Então eles se submetiam também ao trabalho escravo até o final de suas vidas. Então tanto a lei do ventre livre como a lei do sexagenário foram leis chulas que não conseguiu solucionar e nem acabar com a escravidão. Ela só mascarou a escravidão.
E aí foi então que decidiram fazer a Lei Áurea, que acabou com a escravidão oficialmente, colocou um ponto final na escravidão aqui no Brasil. A partir da promulgação da Lei Áurea, todos os escravos foram livres, independentemente do dia que nasceu, independentemente da idade, acabou com a escravidão no Brasil.